no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O PSDB definiu por meio de prévias o candidato do partido à presidência da República. As prévias marcadas pelo tumulto foram também um marco na história do partido. O PSDB está ainda mais dividido, mas o candidato João Dória já está em campo para construir ou tentar reunificar a sigla e buscar uma aliança para a terceira via à presidência da República. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Com quase uma semana de atraso, o PSDB concluiu as prévias internas e escolheu o governador de São Paulo, João Dória, como candidato do partido à presidência da República em 2022. Mais de 29 mil filiados, entre os 44.700 aptos a participar da eleição interna, registraram os votos. João Dória venceu com 53,99% dos votos, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ficou com 44,66%. Leite teve como um dos principais aliados o senador cearense Tasso Gereissati. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, conquistou 1,35%. A disputa pela indicação do candidato do PSDB ao Palácio do Planalto deixa ressentimentos e divisões internas no partido. O presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, disse que as prévias foram uma amostra da democracia e que o partido continuará realizando processos semelhantes para os governos de todos os estados. Após oficializado o resultado oficial das prévias, João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio fizeram uma conclamação para a reunificação do partido. A partir desta segunda-feira, o pré-candidato João Dória já entra na fase de articulações para recuperar quadros do PSDB e buscar com outros partidos a construção da chamada terceira via à presidência da República. Com notícias das eleições 2022, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Passadas as prévias, jornalista Beto Almeida, agora chega o momento para o PSDB buscar essa reunificação e o candidato do partido ao Palácio do Planalto, João Dória, já abriu diálogo com lideranças nacionais do PSD, do Podemos e também do MDB. Dória tenta construir a chamada terceira via em meio a outras pré-candidaturas, como a de Ciro Gomes e a do próprio juiz ou ex-juiz Sérgio Moro ao Palácio do Planalto. Uma tarefa difícil, mas que Dória parte do maior colégio eleitoral do país, que é o estado de São Paulo, para ganhar fôlego e tentar chegar ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Jornalista Beto Almeida, a semana começa com esse noticiário marcando aí a agenda do PSDB. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Luzenor, olha, não vai ser uma tarefa fácil. A vitória de João Dória nas prévias do sábado veio com um atraso, né, de uma semana, porque deveria ter acontecido no último dia 21. Ele venceu com quase 53,99%, é 54% dos votos e contra 45% do gaúcho Eduardo Leite. Uma vitória que mostrou claramente como o partido estava de fato dividido. E está, e continua. E aí tem o duplo desafio para começo de conversa do governador de São Paulo, João Dória. Primeiro, unificar a legenda. E a grande pergunta que se faz é essa, Luzenor. Ele será realmente possível essa reunificação? Haverá possibilidade para isso? Com tantos desgastes provocados nesse embate das prévias? Para começar, como ficará o tucano Aécio Neves? O Abiac, o deputado Abiac, o deputado federal, que é aliado de Aécio não se pronunciou até agora e falou o seguinte, Luzenor, que nem ele, nem Aécio, nem nenhum mineiro pensa em deixar o PSDB. Leitura que se faz: Aécio diz que não vai entregar essa situação tão fácil para João Dória. Lembrando que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Ou seja, haverá dificuldades? Haverá. Tem mais. Os tucanos acreditam que esta tarefa do Dória é tão emergencial quanto procurar o outro segundo desafio dele,
que é exatamente se tornar o nome viável da terceira via. Mas esta opção, ela já está bastante povoada, a gente não pode esquecer disso. Nós já temos aí, Luciano, primeiro pilotão, vamos estabelecer assim. Quem é que está hoje no primeiro pilotão das pesquisas? O presidente Bolsonaro e no contraponto, o ex-presidente Lula. No segundo pilotão, quem está hoje dominando é exatamente o ex-juiz Sérgio Moro e o ministro, o presidenciável do PDT, o nosso cearense, Ciro Gomes. Então, o Dória, ele já chega para disputar espaço com nomes que já estão aí bem adiante nas pesquisas, mas não apenas ele, porque nós vamos ter em dezembro Simone Tebet do MDB, Luciano. Nós vamos ter também gente do Cidadania para disputar, nós vamos ter no PSD o atual presidente do Senado, que vai estar aí entrando nessa disputa. Mostra claramente o seguinte: ele, o governador paulista, apesar de governar o maior estado do país, o mais rico, o mais populoso, o mais denso eleitoralmente, vai encontrar sérias dificuldades internas e externas para se viabilizar como esta opção de terceira via. E um detalhe, Luciano, ele tem aí no máximo até março, vamos trabalhar começo de abril, para alcançar os 2 dígitos e para dizer: cheguei e sou viável. Fica também a expectativa sobre o pronunciamento do senador Tasso Gereissati, que foi um dos principais cabos eleitorais do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias para o governador de São Paulo, João Dória. Tasso sempre defendeu a construção de uma chamada terceira via na disputa pela presidência da República, com um candidato em tom mais moderado e que tivesse o poder de conciliar diferentes correntes partidárias do centro e da centro-direita. Vamos esperar o pronunciamento do senador Tasso Gereissati, porque tem também desdobramento na política do Ceará. E na agenda pré-eleitoral, Beto Almeida confirmada a filiação do presidente Jair Bolsonaro para essa terça-feira ao Partido Liberal. Bolsonaro chega com plena liberdade, vai controlar os diretórios estaduais do partido e quer fidelidade de todo o PL, Partido Liberal, na campanha de 2022. Isso significa dizer que os atuais comandantes do PL, ou principalmente os aliados do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, que se elegeram em 2020 e construíram uma importante base do PL na região metropolitana de Fortaleza e também em cidades do interior do estado, irá esse grupo migrar para outra sigla. Pelo menos são as informações dos bastidores políticos. Exato, olha só, Luciano, como é que está a situação. Essa filiação do presidente Bolsonaro já deveria ter acontecido lá atrás, no último dia 22. Não foi porque o presidente Bolsonaro se irritou com uma intensa troca de mensagens com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, onde havia um impasse em relação a São Paulo, porque lá o PL é aliado do PSDB e tinha um acordo, ou um pré-acordo, vamos dizer assim, firmado para apoiar o Rodrigo Garcia, que é vice-governador e candidato do Dória ao governo do estado de São Paulo. Mas não apenas isso, ele se irritou também com a situação em vários estados, inclusive aqui na região Nordeste, com a perspectiva desses estados firmarem alianças com partidos de oposição, como PT, PSB, e o Bolsonaro diz o seguinte: se entrar no PL, ele não vai tolerar partidos de oposição fazendo aliança com o PL. Bom, 100% dessa fidelidade ele não terá. Ele sabe disso, que não vai ter como controlar essa fidelidade em 100%. Mas claro, há estados que são estratégicos, há estados que são mais visíveis, que dão mais repercussão, e aí realmente não tem como tolerar. Você citou o caso, por exemplo, do estado do Ceará. Aqui, o grupo do prefeito Acilon Gonçalves, que hoje está no PL, que comanda o partido no estado do Ceará, ele leva o partido para a situação. Embora o partido esteja dividido, a gente tem que reconhecer isso também. Por quê? Porque na Assembleia Legislativa nós temos, por exemplo, a doutora Silvana, que é do PL, e a doutora Silvana, logicamente, segue as diretrizes bolsonaristas. Do mesmo modo, o marido dela, o doutor Jaziel, que é deputado federal, Luciano, e que segue as diretrizes bolsonaristas. Ainda assim, Acilon comanda importantes prefeituras no âmbito aqui da região metropolitana de Fortaleza, e a saída dele, então, é dada praticamente como certa.